Senador José Medeiros, que preside a sessão, no dia de hoje, senador Assis, senadora Ana Amélia, no dia de hoje eu queria fazer um pequeno balanço muito rápido sobre a CPI da Previdência. Após 6 meses, a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Previdência, chegou ao fim. Foram realizados 33 reuniões, 26 audiências públicas, recebido 330 documentos e ouvidos mais de 140 pessoas. Entre eles, representantes do governo, sindicatos, associações, empresários, membros do Ministério Público, da Justiça do Trabalho, ministros, deputados, auditores, especialistas em previdência, professores, policiais. Enfim, muitos não acreditavam sequer na instalação desta CPI. Conseguimos, com a minha, mais 62 assinaturas, somando 63. Sendo necessários, para começarmos os trabalhos, somente 27. No dia 26 de abril, iniciamos os trabalhos com a seguinte composição: presidente, esse que vos fala, senador Paulo Paim; vice-presidente, senador Telmário Mota; relator, senador Hélio José; mais os senadores Romero Jucá, Lazia Martins, João Capiberibe, Rose de Freitas, Dário Berger, José Pimentel, José Medeiros e Antônio Carlos Valadares. Outros até duvidaram que ela chegasse ao fim. Na semana passada, o relatório do senador Hélio José foi aprovado por unanimidade, inclusive com apoio do líder do governo, senador Romero Jucá. A unanimidade aconteceu após o acordo feito entre todos para que não houvesse o indiciamento dos ministros Henrique Meirelles e Eliseu Padilha. Todos entenderam e o indiciamento não aconteceu, ficando isso, seja para quem for e de que governo fosse, como responsabilidade da Justiça. A CPI levou uma marca, senador Hélio José, a CPI da verdade. A Previdência é superavitária e seu principal problema é de gestão, de organização, de combate à sonegação, de fiscalização, de arrecadação e de não permitir desvios do dinheiro da Seguridade, onde está a Previdência, para outros fins. Ou seja, dinheiro da Previdência é da Previdência. E mais ainda, o relatório é cirúrgico e aponta que a reforma proposta pelo governo Temer é desnecessária. Não interessa a ninguém, a não ser, claro, aos banqueiros. O debate sobre o suposto déficit foi desmitificado, e isso ficou claro quando da apresentação de estudos e farta documentação. Fizemos audiências aqui e, inclusive, uma em São Paulo. É importante destacar que esta senadora Hélio José, Vossa Excelência vai aprofundar no seu relatório, foi a CPI mais barata da história do Parlamento. Para aqueles que dizem que toda a CPI gasta, nós não gastamos mais que R$10 mil no total. E tínhamos à nossa disposição R$150 mil. Tivemos esse cuidado de fazer um trabalho direto. Eu tive satisfação, senhor presidente, Vossa Excelência foi o relator, que é o que eu citei, seu relatório foi aprovado por unanimidade. É importante destacar que ali no relatório fica muito claro que o governo usou e abusou de propaganda enganosa, com informações seletivas, passando aos brasileiros que a Previdência é deficitária, fazendo até terrorismo social, dizendo que, se não houvesse a dita reforma, cruel, desonesta, truculenta, para mim, ilegal e constitucional,
que os aposentados não iam mais receber seus vencimentos. Historicamente, entre 1945 e 80, o superávit foi de 598,7 bilhões, ou seja, 600 bilhões. Esse valor, por isso que falávamos e falamos em tri, se atualizado para os dias de hoje, seria de 8,2 trilhões, que desapareceram. Multa, juro, nada foi cobrado. Nos últimos 20 anos, deixaram de entrar nos cofres da Previdência mais de 2 trilhões. Queríamos pegar até da Constituinte para cá, mas depois, conversando com todos os senadores, o senador Hélio José teve um papel fundamental. Não, vamos pegar os últimos 20 anos. Mais de 2 trilhões só nos últimos 20 anos. Devido ao quê? Ao desvio, sonegação e a DRU, desvinculação da Receita da União, somente ela retirou 1,4 trilhões. Claro, eles se tiram tudo, vão dizer sempre que não tem déficit. É que nem, vou dar um exemplo aqui criativo na hora. Você aluga uma casa mobiliada e chega lá, não tem nada lá dentro. Mas você pagou para ter. Foi isso que o povo fez. Pagou e eles tiraram tudo. E continuaram tirando. Aí, claro, você vai ter que botar de novo a mobília, né? Os valores de desonerações mais que triplicaram nos últimos 10 anos. Desonerações. Chegando a 143 bilhões em 2016, contra 45 bilhões em 2007. O tanto de desonerações que vieram de lá para cá. No acumulado, entre 2014 e 2016, as renúncias sobre as contribuições somam quase 400 bilhões, só de renúncia. Quer dizer, abriram mão de cobrar para alguém não pagar. E, naturalmente, os grandes empresários. E aqui nós convidamos para ouvir e ouvirmos sempre os 5 maiores devedores de todos os setores. Banqueiros, empreiteiras, frigoríficos. Esse tal do JBS, só no ano passado, lucrou lucrou 140 bilhões, não 1, eu ia dizer 1,4. 140 bilhões e deve quase 4 bi para a Previdência, 3,5, né? Portanto, é bom lembrar que só os grandes devedores em dívida ativa, ali pronta para ser executada, junto à União, é 1 trilhão, não é só a Previdência, mas eu digo é aquilo que pode ser colocado à mão de imediato, onde os procuradores da Fazenda dizem que dá para arrecadar, não é empresa falida, não, 94,1%. Então dá para arrecadar 940 bilhões. Não é só a Previdência, mas a Previdência é a maior parte desse montante. Portanto, senhor presidente, a CPI identificou o problema, que já foi dito aqui, ou seja, é de gestão, e vem há décadas esse problema. E também a CPI aponta caminhos para a solução, como a extinção da DRU, pare de tirar o dinheiro da Previdência, compensação em relação aos benefícios fiscais, revisão dos benefícios, que tem lá uma leizinha que diz que prescrevem depois de 5 anos, passando no mínimo igual à carência da Previdência, que é 15 anos. Alteração, ampliação do teto para que haja mais contribuições e assim aumenta o caixa. Alguns não entenderam essa proposta. Foi uma proposta que veio da sociedade. A própria Constituição, eu fui constituinte lá, já dizia, é 10 salários mínimos. E, de repente, virou 5, virou 4. As pessoas vão contribuir até 10. Pagou sobre 10, durante, no caso do homem, 35 anos, vai ter direito. Pagou sobre 5, vai ter direito. Pagou sobre 2, vai ter direito. Mas tem que pagar. É o que manda a própria Constituição. Alguns projetos de emenda à Constituição que a CPI propõe, proposta de emenda à Constituição que consolida a competência material da Justiça do Trabalho para execução das contribuições previdenciárias não recolhidas no curso do vínculo empregatício, apenas reconhecido na sentença, proibindo definitivo a tal de apropriação indébita. É aquilo que alguns, que não é todos, aqueles que são sérios estão até bravos, porque eles dizem, olha, nós que pagamos um dia, pagamos muito. E quem não paga, não paga nada. É chamada apropriação indébita,
quando o camarada desconta e não passa a pagar a Previdência. Queremos recriar o Conselho Nacional da Seguridade, que participará da formulação e fiscalização da proposta orçamentária da Seguridade, determinar a não aplicação da DRU nas receitas da Seguridade, projeto de lei do Senado que permite a flutuação da alíquota da contribuição das empresas. Essa alíquota poderia aumentar em 1 ponto percentual sempre que a empresa reduzir em 5% ou mais seu quadro de pessoal, ou a alíquota poderá ser reduzida sempre que a empresa aumentar em 5%. PEC que impede, de novo, repito aqui, a incidência da DRU. PLS que retira do ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de extinção de punibilidade para os crimes contra a ordem pública que atualmente ocorre com o pagamento do tributo devido. PEC que aumenta para o teto que eu falava de 10 salários mínimos. CPI da Previdência está sublinhando que a reforma do governo Temer não é necessária. Ela só interessa ao setor financeiro e às empresas de previdência privada, porque vai na linha de privatizar a Previdência. Que as pessoas, percebendo que nunca vão poder se aposentar, claro que vão parar de pagar. A reforma previdenciária da PEC está completamente fora da realidade brasileira e na contramão da história. 13 milhões de empregados, muitos na faixa acima de 50 anos. A pergunta que vamos fazer: quem vai conseguir se aposentar? Ninguém. Os mais pobres, ao contrário do que eles dizem, serão os mais prejudicados, os mais carentes, que vivem em regiões em que a expectativa de vida não chega a 65 anos. O governo se esquece que nessas regiões mais pobres as pessoas começam a trabalhar mais cedo e que terão que contribuir a vida inteira para se aposentarem. Senão, já que muitos, infelizmente, morrem no meio do caminho. Outros pontos que a reforma trata é pensões, aposentadoria rural, acaba praticamente com as especiais, inclusive de professores e de policiais civis, prejudica o BPC. Enfim, senhor presidente, as elites e os poderosos tomaram conta de grande parte do Congresso e do Executivo. A estratégia deles é sempre a mesma: fazer com que a corda arrebente ao lado do mais fraco. Mas eles estão enganados. Pelo Brasil, acreditamos que dá para reverter essa situação. A CPI da Previdência mostrou por que veio, trouxe à tona a verdade, que por décadas foi escondida dos brasileiros. E o melhor, ela é uma CPI propositiva. O relatório aprovado é um divisor de águas. O atual e os próximos governos terão que beber na água dessa fonte, senador Hélio José. Do relatório que eu tive a alegria de nós trabalharmos juntos durante todo esse período, e Vossa Excelência durante 10 horas. Alguns dizem que foi 11 horas. Eu estou dizendo 10 porque eu acho que 2 horas eu li no máximo. Mas 10 horas Vossa Excelência leu todo o relatório e, no fim, foi aprovado por unanimidade. O relatório servirá também para os estudantes, para as universidades, entenderem um pouco mais da realidade e da história do Brasil, algo que é tão necessário para a nossa cidadania e a democracia. Eu espero, senador, já sinceramente, que todas as universidades recebam cópia, os 81 vão receber, senadores, os 513 deputados, e que eles se debrucem sobre aquilo para saber aquilo que nós falamos tanto, eu digo nós, tanto eu, Vossa Excelência, como os outros senadores, diz que essa CPI só fala a verdade. Tanto que foi aprovado por unanimidade, tanto pela oposição como pela situação. A única saída para o desenvolvimento e o crescimento do nosso país é apostar, primeiramente, na nossa gente sofrida, no nosso povo sofrido, dando a eles totais condições de progredirem, emprego, salários dignos, direitos sociais, e que eles tenham uma aposentadoria de acordo com aquilo que eles puderam pagar. É só isso que eles pedem. Pagou sobre 1, se aposenta com 1. Pagou sobre 5, se aposenta com 5. E pelo relatório, muito bem, eu diga, avalizado por Vossa Excelência, Vossa Excelência que é a assinatura principal, depois que vem os outros membros, eu tive a alegria de assinar junto. Ele só quer isso. Como manda a Constituição, até 10 salários.
Não é beneficiando, mais uma vez, o setor financeiro que nós vamos resolver esse problema do Brasil, os banqueiros, os grandes grupos econômicos e, sobremaneira, infelizmente, fortalecendo corruptos e corruptores. Só acabando com a corrupção que deslanchou no longo, eu diria até das nossas vidas, na Previdência, resolveria o problema. Seremos uma velha nação, quando atacarmos de fato essa questão, por exemplo, a gestão, eu diria, da própria Seguridade Social. Eles sugam a força e o trabalho do nosso povo. Os governos, antes de proporem algo, deveriam entender que atrás de números e gráficos existem vidas, corações que batem, almas que choram, mãos calejadas pelo suor dos anos, sonhos de crianças, de adolescentes, de adultos, idosos, porque idosos também sonham, que não podem ser cortados. Devem, sim, serem alimentados, pois no olhar de cada uma delas há um presente e um futuro, tenho certeza, que prega paz e amor. Quando nos deparamos com tanta injustiça e desalentos, claro que o nosso sono fica inavegável, como os mares e rios que lançam suas ondas aos céus e voltam como avalanche de descaminhos. Não pode haver justiça se os homens que comandam os poderes e as maiores esferas da nossa sociedade não tiverem o mínimo de respeito com o seu semelhante, com o nosso povo, com toda a nossa gente. Não pode haver igualdade em um país continental como o nosso, se apenas um pequeno grupo, que é 5%, é beneficiado com leis feitas por eles próprios. Não pode haver liberdade se a quase totalidade da população é trancafiada em condições que a própria existência humana desconhece. Não pode haver solidariedade se a mesma boca que beija e canta canções populares usa da recolta mentirosa para construir desejos jamais desejados pelo povo brasileiro. Quando um dia acreditamos que era possível mudar o nosso país, isso não foi apenas uma intuição ou um simples desejo, mas um filho que sai do ventre da mãe e dá o seu primeiro grito de liberdade, de justiça, de respeito à diferença, rompendo a linha que dá início a tudo e à amplidão do universo. Por isso, senhor presidente, eu termino dizendo, pelo Brasil, com o Brasil e todos os brasileiros, as coisas podem acontecer. Pelo Brasil, com todos os brasileiros, somos uma frente que busca melhores dias para o nosso povo. Pelo Brasil, com o Brasil, queremos uma frente ampla que traga para a política a arte de viver, não com sentimentalismo, mas com um desejo infindável de fazer o Brasil uma verdadeira nação, e que a política seja humanizada e não só siga a orientação do mercado. Esperançar é preciso. Eu acredito muito na rebelião das consciências. Eu acredito muito na rebelião das consciências. Vida longa as propostas, senador Hélio José, Vossa Excelência foi o relator da CPI da Previdência. A CPI da verdade, da proposição e da justiça. Senhor presidente, não fiquei nos 15, mas terminei exatamente nos 20 minutos, porque eu tenho que ir a uma outra missão fora daqui, e queria só que Vossa Excelência considerasse o voto de pesar que eu fiz a Paulo Fonteles Filho, porque eu conheci o pai dele, ele continua militante na mesma causa e faleceu. Eu sei que a mesa, no momento adequado, fará a leitura. Obrigado, presidente. Na verdade, o senhor ficou nos 15, é que teve 5 minutos de tolerância. Muito obrigado. Com a palavra, o senador de Rondônia, senador Assi Gurgas. Presidente.